Todos, aqui quem fala é o tutor Roberto Alvarez, sou tutor de Geografia do PVS e hoje a gente vai dar seguimento aos nossos estudos de Geografia. A gente vai ver hoje o tema dos sistemas de produção agrícola. Esse tema de alguma forma complementa o tema da semana passada, sobre a modernização da agricultura. É interessante a gente começar definindo ou buscando entender o que é um sistema de produção agrícola. Esses sistemas, que eles são caracterizados por sua capacidade de organização econômica, seus elementos técnicos, seu conteúdo social, sua estrutura espacial, enfim. São elementos que vão ajudar a gente a compreender, por exemplo, se ele faz uso intensivo de capital, ou se ele não, ou se esse sistema ele não tem essa mesma capacidade de investimento, Ele utiliza técnicas modernas ou ele utiliza técnicas mais arcaicas. A gente pode identificar trabalhadores qualificados com vínculos empregatícios regulares, ou a gente identifica mão de obra familiar, ou mesmo trabalhadores mal remunerados e às vezes até sem vínculos empregatícios regulares. A gente pode também fazer a pergunta se essa produção é feita numa área grande ou numa área menor, os solos são mais ou menos adequados, o terreno é plano ou é uma encosta. São questões que se colocam e que fazem a gente tentar, e que ajudam a gente, na realidade, a tentar entender esses sistemas de produção agrícola. A gente também pode tentar identificar se esses sistemas são intensivos ou extensivos. O intensivo, o nome já ajuda também, faz uso intensivo de tecnologia, de capital, mão de obra qualificada. A gente vai ver que esses sistemas intensivos eles têm uma produtividade do solo muito mais elevada. Essa produtividade ela também acontece porque existe um suporte de alguns serviços especializados, como serviços de consultoria, serviços de engenharia agronômica, a própria indústria farmacêutica e a veterinária também dão suportes bem grandes para que esse sistema intensivo, ou seja, que faz uso intensivo de capital e tecnologia, alcance a produtividade mais alta. E o sistema extensivo, também o nome já ajuda a gente a entender, necessita de áreas maiores, áreas mais extensas para que essa produtividade seja alcançada. E aí nesse sistema a produtividade, como eu havia dito, vai depender diretamente do tamanho da terra. Então, quanto maior as áreas destinadas à produção, maior a produtividade, já que o uso de tecnologia é menor também. Temos também o sistema de agricultura itinerante ou de roça, que ele tem como características a produção para subsistência, e o pequeno excedente produzido, ele acaba que ele abastece o mercado local, não mais do que isso. A gente pode identificar a utilização de técnicas como a coivara, que é a queima da cobertura vegetal para limpeza do terreno, e também as cinzas dessa matéria orgânica que foi queimada, elas acabam ali num primeiro momento dando certa fertilidade ao solo. Acontece que ao longo do tempo essa técnica de você fazer queimadas sucessivas acaba esgotando o solo, retirando os nutrientes dele e tornando ele infértil, o que exige que essas famílias acabem buscando novas áreas, por isso itinerante, elas vão saindo de um lugar e indo para o outro, vão se movimentando no espaço. A mão de obra familiar, técnicas mais tradicionais, com uma produtividade também relativamente menor,
e ela é bem comum, né, em alguns lugares da América Latina e da África. Aqui duas fotografias, uma do Brasil, né, onde a gente pode ver a coivara sendo feita, e no outro uma aldeia também na África, onde esse tipo de sistema de produção agrícola é encontrado. A jardinagem é um outro sistema, né, que igualmente tem sua produção voltada para a subsistência. A gente pode destacar, né, a monocultura do arroz, né, a rizicultura, né, no sudeste e no sul da Ásia, né, e também alguns povos andinos também que praticam esse tipo de agricultura, de jardinagem, né. É interessante porque, apesar dele ser praticamente artesanal, né, fazer uso intensivo de mão de obra, inicialmente ser voltado para a subsistência das famílias, a modernização, né, do campo ampliou bastante a produtividade em alguns lugares. E, por exemplo, no Sudeste Asiático, a gente já encontra, né, lugares onde é praticada essa agricultura de jardinagem, mas com uma produtividade tão grande que ela acaba extrapolando para o mercado internacional, né? E também tem uma característica da jardinagem, sobretudo nesses dois lugares que eu destaquei, que é a partir, né, do cultivo nas curvas de nível. E aqui eu trouxe duas imagens, uma, né, dos Andes, uma imagem do Peru e uma imagem, né, da China, onde a gente pode identificar essas chamadas curvas de nível, onde a agricultura de jardinagem é bastante praticada. Um outro sistema, que é o sistema de plantation. Esse sistema de plantation ele é bastante característico de países que foram colonizados, né? Por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos, a gente também identifica plantations, alguns países do continente africano, também do continente asiático, né? A gente vai ver que nas plantations o uso da mão de obra barata, né, e por vezes análogo à escravidão ainda persiste. No Brasil, por exemplo, infelizmente é uma realidade que permanece. A gente viu no nosso último vídeo, né, aquela matéria, né, do portal do Senado que falava sobre isso, né. Essas plantations, elas, como sempre tiveram, o objetivo delas era produzir para exportação, nunca para o mercado interno, né. A modernização da agricultura, né, aí oriunda já da Revolução Verde, que moderniza, né, as técnicas de produção no campo, a partir dos anos 50, né, vai ampliar ainda mais a produtividade das plantations, mas sem mudar tanta coisa, sobretudo, né, na estrutura da terra, os grandes latifúndios, né, monocultores, com a produção voltada para exportação e uma exploração muito grande da mão de obra. Aqui algumas figuras, como eu havia dito, né, como ela tem uma marca muito grande em países colonizados, eu trouxe também uma figura aí com uma plantation de cana-de-açúcar no Brasil, uma fotografia também antiga de uma plantation de algodão nos Estados Unidos. Aqui uma outra imagem, né, mostrando esse aspecto mais moderno das plantations a partir, né, da modernização da agricultura, oriunda da Revolução Verde, que eu havia destacado. E aqui alguns trabalhadores, como a gente pode ver, essa é uma foto recente, mas que a gente nota que são trabalhadores ali utilizando técnicas que não são modernas, enfim, uma mão de obra que a gente pode considerar uma mão de obra pouco qualificada, enfim. Não que a gente esteja aqui hierarquizando o trabalho, só estou querendo mostrar que as técnicas de cultivo empregadas são menos modernas. Tem também, né, hoje um sistema que vem ganhando destaque, que é o da agroecologia,
né, esse sistema ele adota técnicas de manejo da terra que buscam não afetar tanto a biodiversidade local, ou seja, tentar, né, associar a produção agrícola com a ecologia, né? Ele pressupõe, portanto, uma produção orgânica, afinal, para não afetar, né, a biodiversidade local, não afetar os sistemas naturais. Ele não faz uso de produtos químicos, de sementes geneticamente modificadas, ele tenta usar a própria estrutura que a natureza oferece, que o meio ambiente oferece para, né, para a produção do campo. Ele leva em consideração, o que também é super interessante, aspectos socioculturais, né, ou seja, respeitando também a diversidade de culturas dos lugares, buscando não inserir determinadas culturas que não fazem parte da realidade dos lugares, né, de modo que não haja uma imposição sobre as culturas. Ele leva em consideração, claro, os aspectos ecológicos e econômicos, afinal, ele também busca, né, dinamizar a economia, sobretudo para os pequenos produtores, favorecendo o acesso e tentando, né, de alguma forma, incluir os pequenos produtores numa economia voltada para a agroecologia. Pode ter uma elevada produtividade, não quer dizer só porque ele é agroecológico, porque ele busca, né, faz essa correlação entre a biodiversidade existente e a produção do campo, que ele é menos produtivo, ao contrário, ele tem uma produtividade bastante elevada também. Claro que o intuito da agroecologia, sobretudo, né, abastecer o mercado interno, não é como uma monocultura voltada para exportação, como é nas plantations, né? E no Brasil, né, a agroecologia tem um forte vínculo com a agricultura familiar, né? Então isso é interessante também da gente destacar, ou seja, é a tentativa de produzir, né, alimentos de qualidade, né, para a população brasileira de modo geral, o que as pessoas, né, as famílias que adotam esse sistema produtivo buscam. Aqui algumas imagens, né, o que a gente pode ver é que realmente existe uma diversidade bastante grande de gêneros, a gente não vê só um tipo de cultura, né, nessas figuras, a gente vê desde frutas até hortaliças, possivelmente há também raízes que estão sendo cultivadas, enfim, todas no mesmo espaço, buscando, né, respeitar uma certa harmonia do meio ambiente, não desrespeitando, né, a biodiversidade local, produzindo o que aquele lugar pode oferecer. Então, hoje a gente viu, né, alguns sistemas de produção agrícola, alguns que se destacam no Brasil e outros que a gente viu que têm força em outras partes do mundo. Existem diversos, mas eu aqui trazer, né, também a partir do que está no próprio material de vocês, esses sistemas. Eu espero que mais uma vez tenha sido produtivo, espero que mais uma vez tenha ajudado. E, bom, vamos ficando por aqui, bons estudos, até os próximos vídeos.